Nessa aula nós vamos falar rapidamente sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo. Mas antes de falarmos sobre isso, queria fazer uma experiência com você. Pega aí esses ingredientes que seriam cola, tesoura, uns lápis de cor, algumas cores, assim a gente vai precisar de 3 cores diferentes e um lápis comum. Régua e uma folha de papel em branco. Pode ser uma folha do seu caderno também, tanto faz. Bom, você vai cortar essa folha de papel no meio. Até porque a gente não vai ficar gastando um monte de papel por aí, né? Corta essa folha de papel no meio e aproveita a metade dela para fazer o desenho de um triângulo, tá? Aproveita para fazer esse desenho de um triângulo. Cada pontinha desse triângulo você vai pintar de uma cor. Lembrando que essas pontinhas aí, na verdade, elas são o quê? Elas são os ângulos internos desse triângulo, tá? A gente já estudou polígono, já estudou ângulos, já conhecemos alguns ângulos. Nós conhecemos o ângulo de 360 graus, que é uma volta. Nós conhecemos a meia volta, que também equivale a 180 graus. Conhecemos o ângulo reto, que é representado por 90 graus. Ainda temos, a classificação para ângulos menores que 90 graus, que seriam ângulos agudos, e ângulos maiores que 90 graus recebem a classificação de obtuso. Também ouvimos falar sobre o ângulo nulo ou ainda 0 graus, que é quando não há abertura nenhuma entre duas retas, duas semirretas, ok? Então nós já conhecemos isso daqui tá lá no nosso material, ok? Ok, você já fez aí o seu desenho? Então vamos trabalhar. Agora você vai pegar e vai cortar esse triângulo aí dessa sua folha, tá? Você tem ele desenhado, você pintou as pontinhas, que são os ângulos internos dele, não é mesmo? Então corta aí esse triângulo do jeitinho que ele tem o formato dele, Esse formato aí de triângulo. Então passa a tesoura num lado, passa a tesoura no outro, passa a tesoura no outro, fica ele aí na sua mão, tá? Agora você vai passar a tesoura cortando ele aqui, ó, tá? E depois você também vai pegar o restante desse desenho e vai cortar ele aqui, ó. Tá legal? Faz isso daí. E bem, nesse outro pedaço de folha de papel que sobrou, você vai pegar a sua régua, vai colocar lá a sua régua, tá? Ajeitadinha. Pega lá uma das canetas, pode ser uma caneta colorida, pode ser uma caneta preta, e traça uma reta. Nessa reta que você traçou, agora você vai apoiar as 3 pontas desse triângulo, tá? Você vai apoiar aqui as 3 pontas desse triângulo, tá? Você já deve estar fazendo isso aí. E observe que ângulo, lembra lá da classificação daqueles ângulos que nós vimos? Que ângulo, quando a gente juntar esses 3 ângulos do triângulo, que ângulo que ele vai ser, Ele vai formar o ângulo de 180 graus. Veja só, você fez aí a sua figura, juntou os 3 vértices, Juntou as 3 pontinhas. E daí você observou o quê? Que essas 3 pontinhas aqui, juntas, dão 180 graus, ok? Então, por isso que nós temos que a soma deste ângulo mais este ângulo mais este ângulo é igual a 180 graus. Então, vamos imaginar uma situação aqui, ó. Imagina que nós temos, um triângulo
em que os ângulos internos deles são 40, 60 e o terceiro ângulo eu não vou falar para vocês. Por quê? Porque vocês vão determinar que ângulo é esse, tá? Bom, se a gente sabe que a soma desses três ângulos é igual a 180, o que a gente precisa fazer aqui? 40 graus mais 60 graus mais x é igual a 180 graus. Bom, para alguns que já sabem resolver equações, faça como lhe foi ensinado. Para aqueles que não sabem ainda trabalhar com equações, não tem problema. Nós vamos trabalhar assim, ó. Se eu somar 40 mais 60, vai dar 100 graus, ok? E daí? Se eu somar com mais algum valor, isso tem que dar 180 graus. Que valor é esse? Que quando eu somar com 100, vai dar 180 graus. É fácil. Eu tenho que somar com 80 graus, ok? Então, esse terceiro valor aqui que eu não falei para vocês, e eu coloquei uma letrinha X para indicar que é um terceiro ângulo, é igual a 80 graus. Com isso, vocês já conseguem trabalhar as atividades.